Olá, meus amigos dos Chamados a Despertar. Muita paz e muita luz a todos vocês. Sejam muito bem-vindos ao canal que te ajuda a entender esta realidade, né? Tava desligando o som aqui, tava o som alto. Quero agradecer a presença de todos, aonde quer que você se encontre, em qualquer lugar do Brasil. Um muitíssimo obrigado. Obrigado aos nossos amigos no Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Aonde quer que você se encontre, muito obrigado pela sua atenção. Quero agradecer também aos nossos amigos que se encontram fora do Brasil. Um abraço caloroso aos nossos amigos em Portugal, nossos amigos na Angola, em todos os nossos amigos espalhados em todos os países do continente europeu. Muito obrigado também aos nossos amigos na Austrália, Japão, China, no México, Canadá, Estados Unidos da América. Muito obrigado a todos vocês. Aos nossos irmãos argentinos, muito obrigado. Sejam sempre muito bem-vindos aos Chamados a Despertar. É uma honra falar para todos vocês. Quero agradecer também as pessoas que ajudam o canal, mandam aí ajudas pra gente, para tá ajudando, apoiando o canal. Muito obrigado pela ajuda de todos vocês, tá bom? Muitíssimo obrigado. Gratidão, gratidão, gratidão. Sem demais delongas, vamos para um vídeo que promete ser um vídeo forte, onde irei abordar um assunto muito sério, um assunto onde tem aprisionado a humanidade, o que podemos dizer, na nossa era moderna, mas é algo que sempre deixou o ser humano preso. Eu quero falar hoje exclusivamente a respeito de algo que já me teve por escravo muitos anos, e se eu não me tomar cuidado e vigiar, eu volto a ser escravo, porque é algo forte que prende a humanidade. Eu quero falar sobre pornografia, e dentro da pornografia eu irei abordar muitos outros assuntos também que fazem parte junto desse tema. Vocês sabem, através dos Chamados a Despertar, do trabalho que eu tenho feito com o canal, e os nossos amigos que acompanham o canal, esses nossos amigos, sabem que a gente está montando uma linha de raciocínio. Eu estou passando a minha linha de raciocínio, minha linha de aprendizado, conforme tudo que eu aprendi através das minhas experiências e os meus contatos astrais e contatos extraterrestres. Então eu tento passar da melhor forma possível, mais claro possível, uma linha de raciocínio, com um linguajar mais popular, um linguajar mais simplificado, para que todos que ouçam venham a entender. Então eu tenho mostrado para vocês que nós habitamos numa esfera dimensional, que chamamos aqui de tridimensional, 3D, e essa esfera serve como uma fazenda onde um gado é criado ali, e ele fornece o quê? Ele fornece um produto pela qual os dominadores precisam, querem e apreciam muito. Esse produto é uma forma de energia, energia essa muito conhecida no espaço, pelos seres de outros planetas, mas que porém ainda para nós é algo que não se demonstrado tão claro. Porque a nossa ciência ela é toda controlada e manipulada, entenderam? E eu quero mostrar para vocês a maior ferramenta hoje que nós temos para fazer o ser humano fornecer essa energia numa escala superior, numa escala maior. Mas primeiro eu quero falar o seguinte: todos os seres humanos da Terra, todos os seres humanos que estão no planeta Terra, todos foram criados para o quê? Para o sexo. Porque é através do sexo, do ato sexual, que é, de uma certa forma, que a humanidade cresce, né? A humanidade, crescei-vos e multiplicai-vos, é um dos grandes mandamentos daquele Deus bíblico que eu já retratei e já expressei para vocês quem realmente ele é. Crescei-vos e multiplicai-vos. Como crescer e multiplicar? Através de relações sexuais. Quanto mais relações sexuais tiverem,
quanto mais o homem e a mulher tiver relação sexual, ali o que? Haverá a criação de filhos, né? E irá se perpetuar a espécie, ela continuará crescendo. E como numa fazenda, que quanto maior o número de gado, maior é o lucro do fazendeiro, aqui também funciona da mesma forma. E eu expliquei o porquê que as pessoas homoafetivas são, de uma certa forma, odiadas pelos seres dominadores. Tem um vídeo no Chamado Despertar sobre o homoafetivo, né, o homossexualismo, e lá é abordado isso com maior clareza e maior detalhes. Porque o que interessa a esses seres dominadores é que o homem continue, de uma certa forma, aí dentro dos moldes criados por eles, tradicionais, nas quais eles, né, o molde tradicional qual que é? É aquele na qual macho e fêmea se acoplam e ali eles geram uma cria, um filho, um descendente. E vocês percebem aí que na história da religião, principalmente na história mais ligada ao cristianismo, as famílias têm um grande valor para, né, o chamado Deus religioso, porque as famílias são sagradas ao seu modo de expressar e ensinar aos seus, aqueles que estão escravizados por ele. Então o marido e a mulher, eles formam a família, eles são incentivados a continuarem, né, a tendo seus filhos, e a família se torna algo, um simbolismo muito sagrado, justamente porque através desse padrão é que vem o quê? Vem os filhos, e quanto mais melhores, e é através da relação sexual entre macho e fêmea é que vem a procriação de filhos. Então a fazenda vai começar a aumentar e expandir o seu gado. Mas estamos chegando em tempos finais em nosso planeta. Mas acreditem que sempre foi assim. Hoje, com os recursos da tecnologia que nós possuímos, hoje tudo é mais fácil. Mas o que eu falo para vocês? Sempre o sexo foi algo extremamente cobiçado e procurado neste planeta. Em todas as civilizações, na história do planeta Terra, o sexo é algo que se torna uma obsessão da humanidade. E o que eu quero mostrar para vocês é uma das ferramentas mais poderosas para, de uma certa forma, dar uma mãozinha para que essas pessoas venham a ter o ato sexual desenfreado, descontrolado, que seja uma coisa compulsiva. Mas o que eu quero falar sobre a pornografia? Bom, eu vou citar o meu exemplo, porque eu não sou hipócrita, eu não pago de perfeito na internet, eu não pago de ser iluminado na internet, enquanto estou na frente da câmera, pagando de ser iluminado, atrás das câmeras, estou me afundando no vício da pornografia. Então, quero já deixar de cara ressaltados para vocês, citando um exemplo um pouco da minha história, tá bom? Porque tem muitas pessoas aí que pagam de santos, pessoas iluminadas, pessoas de grande conhecimento de despertar espiritual, mas que nas suas vidas ocultas são verdadeiros dependentes e viciados na pornografia e levando essas pessoas até mesmo a coisas mais sérias. Então o que eu quero mostrar para vocês? Bom, eu nasci numa família, minha mãe, meu pai, pessoas que... Meu pai é uma pessoa, hoje não mais, mas era uma pessoa muito seca, muito fria. Meu pai, ele é o quê? Ele é filho de portugueses, pai e mãe portugueses, e a sua educação pelo seu pai foi uma educação muito fria. Então meu pai não conheceu um pai amoroso, um pai carinhoso, um pai amigo. Ele conheceu uma pessoa indiferente, muito séria. E o meu pai assim o foi também comigo e meus irmãos, enquanto, né, nós éramos crianças, adolescentes, vindo a ser mais quebrantar o coração, mas depois de velho. Beleza, até então tudo bem. Minha mãe, uma pessoa extremamente zelosa dos seus filhos, uma verdadeira cuidadora para que seus filhos pudessem viver da maneira mais saudável
tanto física quanto mental possível, certo? Mas minha vida foi crescendo, eu fui desenrolando a minha vida aí de criança, mas aconteceu um episódio na minha vida, porque eu tenho um tio que eu considero como pai, e naquela época, ele novo, muito jovem, ele tinha um pensamento muito diferente, muito mundano, e eu me lembro que uma vez nós fomos na casa desse meu tio, eu fiquei lá, eu e o meu irmão, e minha mãe e meus pais permitiram que nós fôssemos lá brincar com os nossos primos, que nós éramos praticamente como que irmãos mesmos. E eu me lembro que nós estávamos lá e o meu tio é uma pessoa que tinha um pensamento muito arcaico, muito primitivo. E o meu tio, ele pegou uma pilha de revistas, para vocês terem noção, de revistas que antigamente, quando eu era criança, né, eu creio que nem existia videocassete. Então a forma pelas quais as pessoas adultas consumiam a pornografia era através dos cinemas que exibiam esse conteúdo em específico ou através de revistas. Revistas que tinham aquelas revistas pequenas de sexo explícito. A coisa era feia mesmo ali. E o meu tio era um grande admirador desse tipo de material. E ele tinha a sua coleção de revistas, né, de sexo explícito. E eu me lembro que o meu tio pediu para que eu e os meus primos fôssemos para o outro lado da casa dele, no quintal, e que nós aguardássemos lá que ele iria dar um presentinho para a gente ficar se divertindo. Então esse meu tio, escondido da minha tia, ele foi no quarto dele, em cima do guarda-roupa, e catou uma pilha desse tamanho, Fabiana. Nossa. De revistas que então eram chamadas revistas de sacanagem. E nós estávamos ali, eu tinha, se eu não me engano, eu não tinha mais de 7 anos. Eu devia ter de 6 para 7 anos de idade. E o meu tio joga essas revistas. A gente só lembra de ver as mãos dele assim, e ele soltando aquelas revistas caindo no chão. E para mim, meu irmão e os meus 2 primos. E tudo mais ou menos da mesma idade. Olha só o tanto que meu tio era custoso. E ali nós começamos a olhar aquilo. E foi um choque. Descobrir. E aquilo mexeu com a gente. E nós ficamos doidinhos. Aí nós ficamos desesperados. Nós ficamos extremamente excitados. Com 6, 7 anos de idade. E a gente consumia aquilo ali, igual se você pegar... Olha só o que é o poder do sexo na vida do ser humano. E o que a pornografia faz até com crianças. O meu tio, ele o quê? Ele jogou ali, foi mais ou menos parecido assim, depois que nós começamos a olhar, a observar aquelas revistas, seria mais ou menos você jogar um pedaço de carne para alguns cachorros. E nós começamos a olhar aquilo, olhos arregalados, e descobrir um mundo que até então eu e o meu irmão nós não conhecíamos. Porque a minha mãe, se minha mãe soubesse disso, a minha mãe ia quebrar o pau com o meu tio. Minha mãe já era brava pra danar. Minha mãe, ela ia aprontar o escarcéu com o meu tio. Aonde se viu ele fazer isso, né, comigo, com meu irmão e com meus primos. Com crianças, né? E a gente ficou caladinho. Faltou ajoelhar pro meu tio. Não, tia, a gente não vai contar não. Das próximas vezes o senhor deixa a gente ver de novo. E virou um hábito. Então a gente ficava assim horas observando aquelas revistas de sexo explícito. E eu me lembro que eu comecei a pedir pra minha mãe praticamente a todos os dias para ir na casa do meu tio. E pessoal, esse tipo de conteúdo mexe. Nossos corpos foram criados para o ato sexual. Nossos corpos têm o mesmo comportamento de animais. Mesmo comportamento de animais. Nós somos impulsionados a praticar o ato sexual. A sentirmos prazer, o chamado tão popular, o tesão pelo ato em si. E eu comecei a ir na casa do meu tio, e eu me lembro que eu chegava, ô tio, tem gente que vê aquelas revistinhas, tem jeito? Às vezes não dava.
porque minha tia estava ali. Se a minha tia soubesse, o pau ia quebrar pro lado dele, ele era custoso demais. Tava na casa dos seus 30 e poucos anos, e aquele negócio, né, meio, aquele pensamento meio mulherengo, né, de pegar todas, e era aquele tipo de pensamento assim, quando meus filhos tiverem aí 12, 13 anos, eu vou levá-los para a casa, a casa de prostituição, eles vão, né, se tornarem homens lá. Esse pensamento muito arcaico. E para vocês terem uma noção, aquilo ficou comigo. E eu me lembro que a gente se tocava. A gente se tocava não como uma pessoa adulta, um adolescente, mas nós tocávamos nossas partes íntimas e sentíamos algo. Sentíamos algo com 6, 7 anos de idade, sentíamos algo, sentíamos que o nosso corpo ali tinha alguma sensação observando aquele material, observando aquelas revistas com aquelas fotos e nos tocando ali naquelas partes. Nós tínhamos algumas sensações que nos davam prazer e ficávamos ali de uma certa forma bem assim, como eu posso dizer, de uma forma bacana, ficávamos bem animados. E foram se passando-se o tempo, e aquele negócio, nas escolas, as crianças sempre comentando, um levava uma revistinha, formava aquele grupo, e aquilo começou a ficar na minha mente, na minha cabeça, e eu vou dizer para vocês, eu me tornei uma pessoa que pensava nisso 24 horas. Então eu fui crescendo, eu entrei para a religião, e embora a religião ainda nos tente disciplinar, ainda ser muito difícil controlarmos esse impulso sexual, ainda mais quando nós temos o quê? O desejo, a vontade, o hábito de olhar o quê? Esse tipo de conteúdo, esse tipo de material. Então eu era uma pessoa que, de uma certa forma, fiquei muito atraído pelo ato em si do sexo. Mas, porém, eu fazia o quê? Guardava isso para mim. Então, naquela época não tinha hoje a facilidade. Você tem um smartphone, você abre um site, você tem milhões de filmes, vídeos para você poder assistir aí e se afundar. Assistir e se afundar. E o que acontecia? Então, naquela época eu era as revistinhas e com o passar do tempo, quando eu me tornei adolescente, as pessoas tinham o quê? O videocassete. E videocassete era coisa para rico, não era coisa para pobre não, porque eu me lembro que um videocassete era um absurdo de caro. E uma vez, eu com os meus 14 anos de idade, fui na casa de um colega fazer trabalho de escola. Os pais desse rapaz, ele era um caminhoneiro, o pai dele era um caminhoneiro, e naquela época as pessoas tinham o hábito de ir no Paraguai. Então ia no Paraguai e trazia os eletrônicos, era uma febre naquela época. E o pai dele tinha trazido um videocassete do Paraguai. E, consequentemente, o pai caminhoneiro trouxe algumas fitas VHS de videocassete de filmes de sexo explícito ou filmes pornô. Aí o que aconteceu? Eu fui e eu me lembro que a gente fazendo um trabalho ali, ele falou: Marcelo, quero te mostrar um negócio que você vai adorar. Eu tô viciado. Aí eu pensei, o que é, né? Eu tinha 14 anos de idade e eu me lembro que a gente terminou os trabalhos ali. A mãe desse rapaz trabalhava, o pai estava viajando. E ele ligou o videocassete. Nossa, que legal o videocassete, né? Coisa de rico. Você é rico, né? Não, sou nada. Meu pai que traz do Paraguai. Aí o que aconteceu? Ele pegou uma fita escondida do pai dele. Ou sabe-se lá se o pai não sabia. Também como tinha a mesma atitude ou hábito do que o meu tio teve, o pensamento daquela época. E colocou o filme. Quando eu vi o filme, tá? O filme, com sexo explícito, meu coração deu uma batedeira, mexeu com todo o meu corpo. Meu corpo passou por um processo de excitação como jamais eu havia tido antes em minha vida, olhando aquelas revistinhas, aqueles materiais, né, pornográficos, fotografias. E eu assisti aquilo e aquilo me marcou.
eu fiquei extremamente, como eu posso dizer para vocês, viciado naquilo. Então, não demorou muito, os vídeos cassetes se tornaram populares, eu ia na igreja, e eu me lembro que houve uma preocupação na igreja da liderança para poder ajudar os adolescentes em relação à pornografia, porque com a popularização do videocassete naquela época, o que aconteceu? Houve-se assim, então, uma facilidade maior do consumo desse tipo de material através de vídeos, que ainda é mais impactante, mais forte. Por quê? Porque você vê a ação, você ouve o som, então é muito mais aprisionador do que você apenas ver fotografias, embora já era algo extremamente, muito aprisionadora também. E eu me lembro que a gente foi, né, e ficou popular, e chegou a vez dos meus pais terem o videocassete. E o meu irmão também estava na mesma onda com os colegas deles, amigos. Olha só como a pornografia, ela te escraviza. Ela te escraviza e vem o quê? Qual que é o intuito dela? Fazer a pessoa, no caso adulta, tanto a pessoa ter o processo da masturbação, quanto também ter o ato sexual. Então, por quê? Eu já fiz um vídeo sobre sexo e disse que o sexo, o poder do orgasmo é algo tão poderoso, mas tão poderoso, é uma energia que a gente ectoplasma de uma intensidade, uma energia tão violenta que os dominadores, essa é a principal energia que eles buscam. Embora eles utilizam o ódio, eles usam a tristeza, eles usam a raiva, eles usam a depressão, eles usam de todas as formas para fazer a absorção, mas a energia liberada no processo do momento que você está se excitando, você está ali no processo da ação em si, e quando chega no momento final da explosão do orgasmo, aí eles vêm, capturam essa energia que é muito mais poderosa do que o ódio, é muito mais poderoso do que qualquer outra energia que nós venhamos a ectoplasmar quando nos encontramos num estado alterado. Para vocês perceberem. E foram se passando, e eu comecei muito jovem, muito novo, a descobrir o meu corpo, a descobrir a forma de me encontrar prazer. Então, com 11 anos de idade, eu já era um escravo de uma prática que todas as pessoas, praticamente nesta terra, já tiveram essa atividade, que era o processo da masturbação. Então, com 11 anos de idade, eu já era um escravo. E eu já era um escravo, e o engraçado é que a gente, muitas vezes nessa idade, a gente não tem senso, a gente não tem a maturidade até para lidar com isso. É onde isso nos escraviza, nos torna escravos, a gente perde o senso, a gente perde a noção. E eu me lembro, né, que, olha só, vira um escravo. Tá? Pensava o dia inteiro nisso, pensava nisso o tempo todo, e qualquer momento livre que eu tivesse, o que eu fazia? Eu iria me realizar através do toque no meu corpo, que vocês sabem muito bem o que é. E eu me lembro que eu era adolescente, e mais ou menos ali nos meus 14, 15 anos, é até um pouco engraçado, se não for também triste. Eu me lembro que eu iria nessa prática, os meus pais começaram o quê? Começaram, de uma certa forma, a perceber o descontrole. Descontrole em quê? Descontrole em mim, descontrole no meu irmão. Por quê? Nós havíamos tornado escravos de algo que nós não tínhamos imaginação dessa energia, e nem muito menos os meus pais. Porque minha mãe jamais poderia imaginar o que nós fazíamos aí com os coleguinhas, né? Observando esse tipo de material, esse tipo de conteúdo. Então, esse conteúdo, ele é tão forte, tão poderoso, que ele escraviza. Ele tem poder de escravizar uma criancinha pequena. Ele mexe com todo o hormônio, ele mexe com toda a energia, o fluxo energético de uma criança. Para vocês perceberem que a raça humana, ela foi criada para, de uma certa forma, gerar essa energia
poderosíssima para que esses seres venham a sugar. Então eles sabem muito bem como trabalhar com tudo isso. E os adolescentes são os que mais sofrem, e a adolescência é uma porta para a escravização, e assim muitos homens se tornam escravos, se tornam presos nessa prática, porque na realidade a pornografia seria mais ou menos assim. O ser humano, ele pode se controlar através dos... Todos nós, todos os seres humanos, têm um impulso à vontade do ato sexual. Isso é da nossa natureza, da forma que nos criaram. Nos criaram para essa atividade, nos criaram para gerar essa energia para eles, através nós mesmos produzir essa energia. E essa energia é tão poderosa que mexe com o plano astral, mexe com seres alienígenas hostis, mexem com espíritos desencarnados, e mexem com uma gama gigantesca de seres que querem essa energia. Porque é uma energia forte, é um alimento forte que nós produzimos. Fomos criados para produzir essa energia em específico. E o que acontece? Que é a parte onde eu digo para vocês, o ser humano, ele consegue se autocontrolar. Nós temos os períodos, através também do processo hormonal, químico do nosso corpo, onde nós temos uns períodos onde nós o quê? Nós nos encontramos, ora, muito, vamos dizer assim, a fim desse tipo de comportamento que vai gerar essa energia. Tem hora que a gente se encontra um pouco mais estabilizado. Embora tenha muitas pessoas que são tão obsediadas, mas tão obsediadas, que essas pessoas elas se encontram, se deixar a vida inteira nesse processo, nessa prisão, que muitos que podemos chamar que é esse sexo exagerado, exacerbado, sem limites, que gera essa energia gigantesca. Mas o que acontece? Eu espero estar sendo claro para vocês. Para quê? Para que possa ajudar, porque eu percebo que a maior dificuldade é vindo da parte dos homens. Os homens se encontram mais escravos dessa atividade, se encontram mais escravos disso tudo. Eu vou falar, tem alguns temas que eu vou falar com o Daline, algumas coisas a respeito disso, para mostrar para vocês o quão esses seres são sacanas, né? São sacanas com o gado que habita na face do planeta Terra, na sua superfície, que somos nós, seres humanos terráqueos tridimensionais, tá certo? E eu quero mostrar para vocês a seguinte coisa. Vejam bem, olha só, eu quero maturidade, pessoal, maturidade. Vamos pensar aí, vamos abrir a nossa consciência, a nossa mente, para entendermos o que é esse jogo todo que eles criam para nos aprisionar. E o que acontece é que muitas vezes, né, as pessoas elas têm como se controlar. Temos os nossos mentores, que são seres, espíritos, da forma que vocês quiserem, que nos ajudam a nos controlar. Seres benevolentes que ajudam o ser humano a se controlar. Ele a sair desse sistema louco que o coloca no abismo, literalmente. Mas aí o que os seres dominadores fazem? Principalmente na nossa era moderna, sendo que muito no passado havia-se então, dentro das possibilidades e tecnologias que eles tinham, pinturas em paredes, pinturas ali que podemos chamar de pornográficas, de civilizações que remete a muito tempo atrás, né? Na era medieval, aquelas pinturas que poderíamos chamar de o conteúdo pornográfico dentro do que eles tinham naquele limite, fora a sujeiraiada que era no passado. Mas no nosso tempo moderno, hoje aí, com a descoberta de todas essas tecnologias que já vêm em algumas décadas, eles criaram a pornografia da forma que nós a conhecemos hoje. E o que acontece é que, como estamos chegando na fase final do planeta, estamos chegando na fase final do planeta Terra, é aquele negócio. Eles vão sugar o máximo possível, extrair o máximo possível antes de abandonar a fazenda e levar o gado
manipulado e controlado. Mas eles já perceberam que muitas dessas pessoas estão se libertando. Muitas pessoas estão tendo ajudas externas, ajuda de seres extraterrestres. Muitas pessoas estão tendo ajuda de espíritos ou seres astrais que estão combatendo eles lá, formando uma resistência para combater esses seres astrais. Então o que eles fazem? Com esse combate oposto a eles, eles bombardeiam a humanidade com uma pornografia gigantesca. E a pornografia, vocês estão vendo hoje, cada vez mais apelativo à sensualidade. Vocês veem novelas, né? Porque toda a mídia, ela é uma ferramenta desses seres dominadores, toda a mídia mundial. Então, vocês veem cada vez mais, hoje em dia, vocês percebam que como eles percebem que nós estamos tendo a possibilidade de nos libertarmos desse sistema controlador ou desta arma poderosíssima que é a arma pela qual as pessoas ficam aprisionadas nesse sexo exagerado, exacerbado, sem controle, e as pessoas estão acordando, despertando para uma consciência maior, o seu contato com o universo, eles não perdem tempo. Então, o que eles fazem? Eles vão bombardear cada vez mais as pessoas para frear, para impedir as pessoas de ter um ascensionamento, uma forma de, como eu posso dizer, de consciência maior. Então eles vão utilizar de um método final, nos tempos finais, para quê? Para justamente ser uma cartada final, ser um golpe final, um golpe de misericórdia para arrastar, para derrubar muitos, muitos mesmo. Então eles estão sabendo que nossos corpos, eles são propícios para o acasalamento ou sexo, né? A união entre duas pessoas, independente da forma que... Porque na realidade, hoje em dia eles estão assim, ou é tudo ou nada. Não importa se vai gerar filhos, se vai ter progênie, se vai... Né, aquele mandamento, multiplicai-vos e encheis a terra, para eles tanto faz. Agora o que... Para eles, na reta final, o que importa agora é a energia. Então, extrair essa energia, seja de qualquer forma. Porque antigamente, eles incentivavam para aumentar de forma desenfreada a população mundial. Quanto mais pessoas no planeta, melhor ainda são assim. Mas hoje em dia, para eles, o que mais está pesando é a absorção dessa energia. E eles estão utilizando de todas as ferramentas e de todos os métodos. E o método mais poderoso é, de uma certa forma, provocar o seu instinto, provocar você a ter esse ato ou ter essa prisão, onde você cada vez mais vai se tornar uma pessoa escrava e viver numa vida de descontrole. Então eles estão fazendo isso na reta final. Então vocês percebem que hoje em dia, para vocês terem uma noção, eu vou falar por mim, falo pela Fabiana, quando nós éramos crianças, nós não víamos o conteúdo como ele é hoje nas novelas, como ele é hoje nos comerciais, pessoas nuas aparecendo, cenas de casais, independente da sua opção de escolha sexual, ali tendo ações práticas que para a pessoa que está do outro lado vai mexer com ela, vai mexer com o instinto dela. Então você vê cada vez mais comerciais, propagandas, você vê nos filmes, você vê que hoje está cada vez mais apelativo. E você vê aí com a vinda da internet, porque a internet é uma faca de dois gumes. Né? Ela foi criada, de uma certa forma ela pode nos ajudar, mas ela tem o lado macabro, que é o lado onde ela aprisiona, é o lado onde ela, de uma certa forma, te joga no buraco, literalmente. Então vocês veem aí hoje, na internet você encontra conteúdo pornográfico de pedofilia, que é um absurdo. Olha só o que a pornografia leva as pessoas
é mais ou menos o mesmo estilo da droga, da droga química. A pessoa perde tanto o controle, ela é tão corrompida que as pessoas chegam a consumir um conteúdo abominável, repulsivo, um conteúdo nojento, e as pessoas se tornam escravas como uma pessoa drogada, um dependente químico, de adultos, de conteúdos de pedofilia, um absurdo gigantesco. Tem pessoas que ficam escravizadas por conteúdos de zoofilia, que é a prática de seres humanos com animais, fora o que essa coisa toda cada vez mais sem limite, desenfreada, essa forma de ver o sexo de uma forma extremamente sem limites. Porque o ato sexual em si, ele não é ruim, ele não é, que eu posso dizer para vocês, uma condenação de forma nenhuma. O ato sexual é uma coisa maravilhosa, é uma coisa que foi criada, que nós temos aqui, né? Foi criada por um propósito, mas nós podemos usar para o quê? Para demonstrarmos carinho e amor e afetividade por uma pessoa que a gente ama tanto, que são as pessoas que nós entregamos os nossos sentimentos de nossos corações. Então, você está do lado de quem você gosta, você ama, independente da opção sexual. Eu não estou falando de homem e mulher, a forma tradicional. Quando você está do lado de alguém que você ama, que você gosta, que você tem carinho, que você quer essa pessoa estar do seu lado, que te faz bem, o ato sexual é uma forma onde vocês se completam, é algo maravilhoso. É algo sensacional, desde que haja respeito mútuo e desejo mútuo entre ambas as partes. Então é algo maravilhoso, sensacional. Mas aí vem a pornografia. A pornografia que traz sofrimentos, que escravizam, hoje vejo eu, 90% dos homens e vamos por 10% das mulheres, porém esse número aumenta assustadoramente. Então você tem um ato ali do sexo entre... Bom, meus amigos, eu voltei. Foi muito difícil, Fabiana é testemunha, para me abordar esse assunto, para me falar sobre algo que escraviza tantas pessoas. E eu atrasei essa transmissão ao vivo um pouco por alguns fatores que estão contribuindo para que ela não se realizasse. Muitas pessoas, muitos seres não querem que ela se realize. Pessoas de carne e ossos, humanos, e pessoas, seres invisíveis, né, Fabiana? Com certeza. Nossa, realmente está sendo muito Tá difícil. difícil, mas eu vou continuar. Uma pessoa que me liga durante uma live utilizando o Messenger é o cúmulo do absurdo. Enquanto eu estou fazendo a transmissão via aplicativo do Facebook, e uma pessoa me manda conversas no Messenger, sabendo que eu estou utilizando um smartphone. Que o smartphone ele vai dar o quê? Notificações. Já é demais eu receber mensagens durante uma transmissão ao vivo, através do aplicativo do Facebook, através do meu smartphone, receber mensagens e Messenger. Já é o cúmulo do absurdo. Para piorar, uma pessoa extremamente sem noção, que estava na minha lista de amigos, me fazer uma ligação via vídeo durante uma transmissão ao vivo, e essa ligação corta, ela bloqueia a transmissão da live na hora. Se eu estiver fazendo uma transmissão ao vivo pelos meus smartphone e alguém atrevidamente sem noção fazer uma chamada, seja por áudio ou por vídeo, no meu celular, automaticamente o smartphone para na hora e interrompe a live. Interrompe a live.
e depois não tem como retornar. Essa pessoa merece o bloqueio. Foi bloqueada essa pessoa. Totalmente sem noção. É de dar nos nervos. Mas eu não vou ectoplasmar, porque se eles estão utilizando, talvez aí pornógrafos, né? Pornógrafos que mexem. Porque o que eu estou falando aqui, tem muitos pornógrafos que vão ouvir, ou alguns que estão sofrendo, aprisionados, que estão ouvindo isso aqui para ter uma ajuda para se libertar. Mas tem muitos que estão se sentindo ofendidos ao extremos. Ou é induzido, né? Ou são induzidos porque são pessoas extremamente viciadas. Mas eu vou continuar, não vai parar não. Eu vou ter que depois utilizar o editor. Eu vou ter que fazer a edição para poder jogar no YouTube. Mas tudo bem. Mas vamos continuar, pessoal. Vamos continuar porque se está incomodando assim é porque o trem tá bom. É desse jeito. Continua desse jeito. Mas que fique o recado. Que durante uma live, por favor, pessoal, não mandem mensagens no Messenger. Porque o meu celular vai notificar. E se chamar, principalmente fazer uma videoligação ou a ligação, eu vou bloquear na hora. Porque é uma tremenda de uma sacanagem. A pessoa dessa merece nem estar aqui no meu Facebook. Tem que ser bloqueado. As pessoas sem noção. Mas vou continuar aqui. Respira. Não, de boa, tranquilo. Tem gente sem noção demais. Não, hoje tá demais. Não, eu vou rasgar o verbo e ainda nem comecei. Talvez essa live vai para 2 horas de duração. Mas vamos lá. Mas continuando, pessoal. O que eu estava falando para você, o ato sexual entre um homem e uma mulher que se ama, ou um homem com um homem que se ama, ou uma mulher ou com uma mulher que se ama, com quem você ama de coração, é algo maravilhoso, é algo sensacional. Mas aí os dominadores querem causar o quê? O sofrimento, a escravização. E o que eles fazem? Eles vão induzir essas pessoas à pornografia. Mas como, Marcelo? Marcelo, e se a pessoa ela não caça com as próprias mãos? A pessoa não entra no site? É simples. É simplesmente passar em conteúdos que você inocentemente vai assistir. Através de letras de músicas que são letras de um conteúdo ou uma apelação sexual. Ou músicas que te estimulam ao sexo, à sensualidade, novelas, filmes, comerciais de produtos, aonde você, mesmo sem procurar, vai entrar na sua mente, fixar na sua mente, através das roupas, como o amigo Vladimir escreveu ali, né? Roupas cada vez mais sensuais, que vai chamar a atenção. Então, você hoje em dia não tem nem a necessidade de correr atrás. A pornografia vem até você. Através do quê? De tudo isso e muito mais que eu citei. E isso entra aqui, meus amigos, entra aqui e fica na sua mente. Fica na sua mente. Fica aqui rondando, mexe com o seu ser. E é aí aonde você, né, se começa a dar abertura, a dar brecha. Aí você já começa a ver um conteúdo escondido da pessoa que você mais gosta, daquela pessoa que você tem aqueles momentos, aqueles prazeres de amor, na qual é o ato ali do sexo, que você ama, aquela coisa maravilhosa. Então você começa a fazer as coisas escondidos dela ou dele. E isso vai magoá-la, isso vai magoá-lo. Seja seu namorado, seja sua namorada, seu cônjuge, seja quem for.
E além de te escravizar, eles, além da energia do ato sexual, do orgasmo, eles vão começar a pegar das brigas, das tristezas. Você vai começar a machucar pessoas, o quê? Pessoas que gostam de você de verdade. Veja como nós somos vítimas. Vítimas literalmente desses seres e o quão eles são vils. Quantos homens, que eu posso dizer homens de direito, homens, pais de famílias, homens trabalhadores, homens esforçados, estão escravizados com a pornografia. Quantos homens, quantas mulheres estão se tornando escravos? Hoje em dia a pornografia não é só você abrir um site e assistir ali um conteúdo, o quê? Um conteúdo de sexo explícito que vai mexer com todos os hormônios do teu corpo. Hoje a pornografia é você escutar uma música que vai entrar na sua mente e te estimular ao sexo. É você ver uma roupa em alguém que vai estimular o seu interesse sexual por essa pessoa. É você assistir um filme que no meio do filme do nada passa uma cena que enfeia o filme, mas que ali naquele momento vai mexer com você. É a isca que é jogada lá na água, para que quando a isca esteja, que você vá pegar, você seja puxado da água, o peixe, e ele morre pela boca. Fora tantas outras coisas, né, Marcelo? Os nudes que as pessoas mandam em celular. Isso, muito bem lembrado. Pode mandar mais. Né? Os sites de namoro, que pessoas ficam lá fazendo praticamente fazendo coisas ali para o outro que está lá do outro lado da tela, que ela nem conhece, para satisfazer a outra pessoa que ela não conhece, né? Pessoas que entram na internet para fazer isso ao vivo, que faz ali na hora, e tantas outras coisas que estão hoje, a facilidade está gigantesca, né? Isso mesmo. Vocês entendem o desespero dos dominadores? Que estão, assim, eles estão utilizando tudo para afundar, eles estão usando tudo o que eles têm para poder afundar as pessoas, se torná-las escravas. Isso é algo que está acontecendo, pessoal. Vocês percebem, vocês veem aí, né? Igual muitas pessoas falam assim, eu não gosto de sexo, eu não gosto. Sim, né, Fabiano? Pode ter um aqui ou ali que não goste. Mas a maioria eu gosto. Né? Eu vou falar assim, eu não gosto de pornografia, não gosto, eu acho nojento. Tem pessoas sim. Tem pessoas que não gostam, acham horrível, mas é 10%. 90% da humanidade adora. Igual eu gosto, eu adoro. Se eu ver, lógico que vai mexer. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que me esforçar. Uma vez uma pessoa falou para mim, Marcelo, o que eu faço, Marcelo? Eu fico pensando em sexo o dia inteiro. Eu fico pensando só em ter relação sexual. E não é só com a minha esposa não, com o que vier pela frente. Meu amigo vai trabalhar, vai fazer um curso, vai fazer alguma coisa para preencher essa mente. Vai meditar, vai aprender a se autocontrolar. Por que a gente fala da meditação? A meditação ajuda o autocontrole, pessoal. A meditação já é justamente para você conhecer o teu corpo, conhecer as fraquezas, o comportamento do teu corpo, para você aprender a se controlar. Agora uma pessoa que busca, né, eu quero viver dentro da consciência cósmica, eu quero ascensionamento espiritual, né, mas a pessoa só pensa em sexo. Eu penso em sexo com a minha esposa quando a gente está namorando ali junto, tão gostoso, maravilhoso, ali a gente se ama. Mas, poxa, é lógico, ela pensa nas coisas, eu penso nas outras coisas, eu preencho a minha mente com outras coisas importantes.
Tudo tem um momento certo, mas tem pessoas que parece que elas gostam de serem escravizadas. Aí você fala assim, olha, procura preencher sua mente com... Ah, mas eu não consigo. Não, não é que não consegue, é porque não quer. Aí já são obsessores. Aí já não quer, porque temos os obsessores, né? Os obsessores ficam te sugando. Mas se você dar a oportunidade a eles, eles vão continuar sugando o tempo todo. O que você tem que fazer? Se sacrificar 1 dia sem, 2 dias sem, 3 dias sem. Aí você vai começar a ter um autocontrole. Agora você fala, pô, não consigo ficar 1 dia só. Eu não consigo, Marcelo. Aí você não está se esforçando e você está dando o quê? Força para esses seres. O sexo aprisiona, pessoal. Vocês veem aí, ó, pastores que não conseguem se controlar, estão presos no sexo, partem para o adultério dentro da crença deles. Os padres cometendo escândalos e escândalos de pedofilia. Vocês veem aí, em todas as áreas religiosas, as pessoas não conseguindo se controlar. São que líderes que estão num púlpito, ou estão no altar, falando de Deus, falando de luz, ou estão em canais no YouTube. Muitos canais de YouTube falando de despertar de consciência cósmica, falando de espiritualidade, falando de inúmeras coisas, meditações, falando de luz, mestres ascensionados, falando de fraternidades brancas, Aster Sheran, pessoas falando sobre tudo isso, mas escravas da pornografia. Ligam a câmera, falam, se mostram pessoas do bem, pessoas da luz, pessoas que querem direcionar as pessoas para algo de iluminação, aonde eu falo que não existe essa luz que as pessoas montam na mente delas, e essas pessoas estão aprisionadas na pornografia quando desligam a câmera. E são muitas pessoas. Muitas pessoas. Eu falo aqui para vocês agora. Eu me controlo. Tá? Fabiana é testemunha. Eu sou uma pessoa que... Eu sou homem. Tá? Eu não pago de santo em lugar nenhum. Porque santos não existem. Pessoas, iluminadas. Eu gosto de pornografia. Eu tenho essa fraqueza. Eu tenho que me controlar. Se eu não me controlar, eu me afundo. Como qualquer um de vocês. Marcelo, eu me perco, também me perco, meus amigos. Também me perco. Eu tenho uma forte tendência a isso. Mas uma forte tendência que eu me controlo e minha esposa me ajuda. Eu tenho tendência a um sexo desenfreado, mas a minha companheira me ajuda. Vou te ajudar. Eu entendo que você tem essa fraqueza. Se eu ligar aqui a tela e pôr um site adulto, eu vou ficar, eu vou ficar ali mexido. É por isso que eu tenho minha mulher, para me ajudar. Porque ela me apoia me ajudando. Porque senão... vou desligar o celular aqui e vou me afundar nas pornografias da vida. E ficar lá sentindo aqueles prazeres, com aquelas explosões de energia, e vou virar o quê? Vou virar um escravo, sendo sugado o tempo todo, sendo obsediado o tempo todo, magoando a minha esposa, envergonhando os meus filhos, e eu não vou ter consciência disso. Porque o ato do sexo aqui, é algo que aprisiona a humanidade. Que aprisiona as pessoas. Então, como, eu até a fotozinha desse vídeo, a gente fala thumb, que vai ali, a foto é um crocodilo, Está apenas olhando, é a isca. Você joga a isca, apenas olhando, e dali você cai. Marcelo, Oi. Você lembra aquele vídeo que a gente viu de um mercado, que as câmeras do mercado pegou aquele cara que na fila,
o mercado cheio de gente, ele abaixou para olhar debaixo da saia daquela mulher? Você lembra daquilo lá? Olha, eu já... Controle. A pornografia, a escravidão sexual, principal, vou dizer em todo mundo, mas geralmente a pessoa é nos homens, tá? Mas os homens é que se perdem, fazem coisas horrorosas por causa disso. Aonde você vê um pai de família, casado, com filhos, uma pessoa com uma profissão, mulher, uma vez a gente vimos um vídeo, uma mulher na fila do supermercado, um homem desesperado, descontrolado, querendo ali na cabeça dele, doentio, controlada, ele estava atrás na fila querendo ali, né, ver as partes íntimas da mulher, imaginando ali os obsessores, ele provavelmente viciado em pornografia, o cara vai abaixa com o celular, né, para tentar filmar ali debaixo da saia da mulher. E com pessoas atrás dele. E o mercado cheio de gente, pessoal. A pessoa perde o senso. A pessoa perde o senso das coisas. Tamanha escravidão sexual que a pornografia leva ao homem. Aí o que acontece? O cara vai ali debaixo da saia da mulher, tenta filmar ali as partes íntimas dela e ele é flagrado pelas câmeras e vai preso, envergonhando sua esposa, se envergonhando, se humilhando, envergonhando seus filhos. Porque está preso e tudo começa com a pornografia. A pornografia, a pessoa começa com pornografia, é igual a droga, e começa a descontrolar, chega ao cúmulo do absurdo da pedofilia, aonde uma pessoa adulta vai sentir prazer ou atração por uma criança. É um absurdo, não tem nem cabimento. Olha a doença em que a pornografia te leva. E tudo começa apenas olhando. Estou apenas olhando. E dali você começa, a sua mente começa a desenfrear e você começa a se perder cada vez mais, pessoal. É o cúmulo do absurdo. Você se torna um alimento para seres obsessores. Você se torna para seres alienígenas que controlam este mundo, esta realidade que a maioria das pessoas não tem condição e compreensão, pessoal. Quantos homens mais velhos não aceitam que já é hora, que não é mais tempo para isso, porque o ser humano ele tem a sua durabilidade? Quantos homens mais velhos, acima de 50, 60, 70 anos, estão escravizados, inconformados, porque sua mente só pensa em sexo e eles estão ali presos nessa pornografia e caem em estado deplorável. Vocês entendem? É complicado, não é sério. Olha só como nós somos bichinhos de laboratórios desses seres que chamamos de deuses, que criaram a humanidade. Uma pessoa me perguntou, Marcelo, fale... e outra coisa também, isso leva a estrupos, né, Fabiana? Quantas mulheres são vítimas de estrupos de homens que começaram apenas olhando a pornografia? Aí o descontrole vai até estrupar uma mulher, uma criança. A pornografia mexe. Ela te leva. É um prazer incontrolável. É algo que dá um prazer, ajuntando os obsediadores ali, te energizando, te enfocando. Você sente um prazer, algo incontrolável. Mas esse prazer não é melhor do que aquele que você tem o ato sexual com o seu parceiro ou sua parceira que mora aqui no seu coração, não. Esse é incomparável, esse prazer do amor verdadeiro que a gente sente por um parceiro ou parceira aqui. Mas aí tem aquelas pessoas que se afundam tanto, tudo começa com um olhar. Os adultérios, você magoar a pessoa que você ama, magoar a pessoa que você gosta, começa apenas com um olhar. Estou apenas olhando. Olhar não vai arrancar pedaço.
de repente o seu casamento se acaba. De repente você se vê em lugares deploráveis. Deploráveis. Quantos homens induzidos por seres astrais, porque eles abrem brechas, e esses seres astrais os induzem, já utilizando, né, a abertura e a predisposição que eles têm para isso, que eles abrem essa porta com a pornografia e vão cometer estupros em mulheres. Pessoas que ficam psicologicamente descontroladas, se tornam verdadeiras zumbis do ato, o corpo em si descontrola, tem os obsessores, teu corpo você não consegue mais controlá-lo. E nós temos aí estupro de crianças, estupro de mulheres, a pessoa comete coisas horríveis, horríveis. Tudo começa apenas com o olhar. Estou apenas olhando, nada mais. Uma coisa também, os dominadores criam, olha o tanto que essa energia, o nosso corpo, esse corpo de carne e osso, esse corpo material, ele foi criado, fabricado para o que nós chamamos aí do prazer, a liberação da energia sexual. Algumas pessoas, alguns rapazes me perguntaram, Marcelo, é a poluição noturna, né? Para quem não sabe o que é poluição noturna, até peguei na internet, poluição noturna é uma ejaculação involuntária que ocorre durante o sono. Olha só o teu corpo, né? O corpo das pessoas, você cria automaticamente essa energia para eles. É como se teu corpo fosse controlado e programado. Eles precisam dessa energia. Então, às vezes você emana essa energia sem ter consciência. O teu corpo é fabricado, pré-programado para liberar essa energia para eles, que é a energia mais poderosa que existe, que é a liberação da energia através do orgasmo. Então, olha só, poluição noturna é a ejaculação involuntária que ocorre durante o sono. Ela resulta de uma excitação genital que se manifesta durante o sono. Então, essas manifestações involuntárias são normais e não causam mal ao organismo. O teu corpo ele é pré-fabricado justamente para, mesmo que você, de uma certa forma, não tenha nenhum tipo de ato ou prática, você automaticamente vai estar gerando esta energia para eles. O teu corpo automaticamente vai gerar essa energia para eles. Olha como nós somos usados, como nós somos programados, sem a nossa autorização, nosso corpo libera essa energia. Com os homens, principalmente. Mas continuando, né? A pornografia é algo criado pelos dominadores, imposto pelos reptilianos, né? Os draco-reptilianos e aquela aliança que eu falei dos arcontes. Essa tecnologia arcôntica ela é utilizada muito. Tudo aqui, a nossa dimensão, ela é, como eu disse, seria um software, né, de programação de realidade que nós não temos condição de entender. Então eles, através dos controlezinhos remotos deles, eles conseguem interagir na realidade e nos impulsionando a coisas que nós nem imaginaríamos que poderíamos fazer, né? Algumas pessoas colocaram, a pornografia é um dos presentinhos do Vaticano para a humanidade alimentar seres regressivos da quarta dimensão. Também. Né? Então, assim, eu vejo muitas pessoas, Marcelo, a pornografia me atrapalha. Meu querido, também me atrapalha. Eu tenho que lutar. Atrapalha meu casamento, atrapalha meu estado espiritual, atrapalha tudo. A pornografia atrapalha tudo na nossa vida, né? E muitas pessoas amam a pornografia. Eu gosto de pornografia, não vou dizer que eu a amo, né? Gosto muito, porque me controlo, minha esposa me ajuda a controlar. Não sou hipócrita, porque a maioria dos que ficam aí pagando de santos, pagando de pessoas iluminadas, são escravos também da pornografia. E como tem muitos aí que, né, vai lá, cria material
cria conteúdo, falando de mestres ascensionados e toda essa presepada aí de santidade, iluminação. E após terminarem ali o material, enviar para o YouTube, o neguinho vai lá e vai consultar sites pornográficos. E eu, em projeção astral, já vi muitas coisas aí que não me convém falar. Mas eu já vi com meus próprios olhos e pensei, falou, opa! Realmente isso é você, meu amigo. Isso é você. Às vezes eu dou uma olhadinha para cima porque eu inverti o meu celular. A câmera está aqui embaixo. E quando eu estava gravando nas outras lives, ela ficava aqui em cima. Então eu inverti o celular. Então às vezes eu vou buscar a câmera aqui, mas ela se encontra embaixo nessa posição atual deste vídeo. Por hábito eu vou lá em cima, mas ela está aqui. Então, pessoal, o que eu quero mostrar para vocês, né? A energia sexual é tão forte que isso aí, ela consegue, como eu sempre explico, ela utilizada das mais variadas formas. Eles sabem exatamente o nível, a densidade de como ela é e funciona. Eles utilizam para os benefícios deles. Quem não assistiu o vídeo sobre o sexo aqui no Chamado a Despertar, quem não assistiu, assista. Para entender como é possível utilizarmos essa energia para o nosso benefício próprio. Para o nosso benefício próprio. Né? Agora eu vou falar sobre a Kundalini. Uns falam Kundalini, outros falam Kundalini. Pessoal, mais uma armadilha dos dominadores. Eles não dormem no ponto. Não dormem no ponto, né? Se você for pesquisar aí, tem muitas pessoas que estimulam a Kundalini, a prática da Kundalini, de trabalhar essa energia. Eu vou dizer para você, se você faz o processo de preparação energética do teu corpo no momento da excitação. Se não houver essa explosão, essa liberação de energia, e você segurar, você vai arrebentar com o seu corpo. Você vai destruir a sua saúde. Estão mentindo para você, utilizando os mais tipo de, como eu posso dizer, de comentários, ou de, eu posso falar, como eu falo, posso dizer, os tipos de argumentos, achei a palavra, voltou, de argumentos. Não segurem a energia na hora do orgasmo. Não guardem essa energia. Vocês vão destruir seus corpos. Produziram? Libere. Ah, mas eu vou liberar para os dominadores. Libera para eles. Você vai destruir o seu corpo, fora que muitos dominadores vão ficar furiosos e muitos obsessores. Porque tem a prática da Kundalini, né? Eu vejo essa prática, é uma prática do Rei Serpente, do Deus Serpente, que estimula as mulheres, né? A essa técnica da Kundalini, que justamente é para mais um item do cardápio para fornecimento de energia para eles. Ah, Marcelo, eu li na internet que é possível você ter 50 minutos, meia hora de prazer na Kundalini. Parabéns, isso mesmo. Vira 50 minutos de banquete para eles. Vira 50 minutos, né? E muito desses casos de, né, cursos, incentivos, principalmente presenciais, cuidado com quem você abre a sua intimidade. Sabia, Fabiana? Eu ouvi falar. Tem uns cursos aí de Kundalini, né? Que a pessoa, eu vou fazer um curso. Pessoal, entenda. Tem uma cantora aí que tá fazendo isso. Tem muita gente que paga de mestre, guru da espiritualidade, que quer ouvir você falar coisas para eles, para excitá-los, esses bandos de tarados e sem vergonhas. Tem muita gente. Não é, Fabiano? Tem muito safado, muito sem vergonha, pagando de contatado, pagando de professor, de mestre. Vamos
de administrar o curso da Kundalini. Tem muito sem vergonha, safado, aí levando as mulheres, no papo. Abre o olho, imagina Marcelão, chamados a despertar. Não, olha, eu vou administrar um curso de Kundalini, né? Então, assim, eu posso administrar o curso à distância ou presencial, melhor ainda, presencial. Aqueles gurus indianos, aqueles mestres da iluminação, é tudo um bando de tarados. Vocês pegam esses mestres, pesquisem, pessoal, pesquisem. Esses mestres indianos, da espiritualidade indiana, é tudo um bando de tarados. Tudo viciado em sexo. Pesquisem, não é eu que estou afirmando, falando não. Né? Osho, Gandhi, tá na internet, denúncias contra esses tarados. Ah, Marcelo, e aqueles monges budistas, aqueles monges, não sei das, tudo tarado. É só pesquisar, pessoal. Rola maior sacanagem nesse meio de espiritualidade de luz. É tudo um bando de tarados sem vergonha, igual aquele pastor que, né, o pastor vai fazer uma coisa ali, né, tipo assim, para dar uma, né, como se diz, uma bênção ali. Pessoal, entenda. O que acontece? A Fabiana é minha parceira no Chamados a Despertar. Fabiana tem todas as minhas senhas. Ela tem acesso ao meu Messenger, ela tem acesso ao meu Facebook, na hora que ela quiser. Ela tem acesso ao WhatsApp. Nós temos, nossos aparelhos celulares têm a mesma senha. A minha senha e a senha dela, caso a gente venha perder na rua o aparelho, ou a gente venha esquecer em algum lugar, para a pessoa não ter acesso aos nossos aplicativos, aos nossos números, aos conteúdos. Então nós temos uma senha de bloqueio dos aparelhos, mas a minha dela é a mesma. A minha dela é a mesma. Ela tem acesso a tudo que é meu e eu tenho acesso a tudo que é dela. Muitas coisas, muitas pessoas deixo falar com ela. Quantas mulheres procuram a Fabiana para conversar coisas mais íntimas? Por quê? Porque nós somos um parceiro no Chamados a Despertar. Agora é claro, né, Fabiana? Com certeza. Imagina só eu recebendo aí depoimentos íntimos de mulheres, contando os seus, né, as suas intimidades. Tem muita gente que faz isso, né? Não, pode falar, pode confiar em mim. Ah, porque eu tô com uma coisa aqui que está me perturbando, que está me deixando assim. Será que pode fazer isso? Pode fazer assado? Eu tenho essa conduta, eu tenho esse desejo. E essas mulheres estão aí excitando um bando de tarados, viu? E eles vão se pagar de luzes para vocês. Se vier com um papo desse para mim, já passa para Fabiana. Nunca teve, mas se tiver, ela... Fabiana, assume aqui que isso aqui... Tô aqui, pode falar comigo. É ela quem assume. Pessoal. Então, assim, é onde eu falo para vocês. Mulheres, sejam espertas. Sejam espertas. Se vocês forem dar esse tipo de papo imoral para um contatado, para um espiritualista, e ele for ouvir atentamente as suas intimidades, as suas dúvidas, se for ouvir isso e te dar atenção, ele é um tarado. Ele é um tarado. Porque um homem que trabalha com a luz, digamos assim, que eu não creio nessa luz que muitos falam, ele não pode dar ênfase a isso, porque vai mexer com o homem. Qualquer um. Qualquer um, até eu. Eu só começar a ouvir a mulherada falar dos seus casos aí, eu já, né, vai mexer comigo. Vou ficar, opa, nossa, mexe com os hormônios. Então, comigo não. Comigo não. E tem muitas mulheres aí que, porque o cara parece ser um cara de santo, um cara iluminado, né? Donos de canais, donos de cursos, né? Que estão prontos para ouvir você, para te dar aquela atenção especial no quesito sexo. Ah,
eles vão se amarrar em vocês. E vocês não sabem o quão eles vão, depois, de uma certa forma, se satisfazerem pensando em vocês. Todo cuidado é pouco, minhas amigas, não é, Fabiana? A mulher tem que ser inteligente, ela tem que ser sábia. E o homem também. Como eu falo para o homem, meus amigos, meus irmãos, né? Se você dar uma brecha, você vai se escravizar. Igual eu, se eu der uma brecha, eu não faço nem vídeo mais. Eu vou ficar viciado. Eu não tô pensando em espiritualidade, eu tô pensando nas coisas que eu vejo. Eu vou perder o entusiasmo aqui. Então, assim, quando você vê aquele cara, né, muito liberal, que conversa com você, ele tem um canal, ou ele faz um curso, então o que que acontece? Ele vai se amarrar o que você vai falar para ele. E é por isso que eu nem dou ouvidos. E por acaso, se eu perceber uma mulher que tenha essa intenção, eu já bloqueio na hora. Porque muitas procuram a Fabiana. Quantas coisas a Fabiana resolve, coisas íntimas de mulheres, ela resolve e não me passa, não quero saber. E ela nunca não tem interesse em me passar. Porque sabe que sou homem. Nosso corpo tende a cair nisso. Então, coisas íntimas de mulheres que passam para ela, que morram com ela. Assim como muitos homens conversam comigo, se abrem, morrem entre nós, eu e eles. Então, onde eu falo para vocês, Kundalini, cuidado com isso. Essa Kundalini é uma armadilha. Muitos taradões adoram ensinar a Kundalini, falar sobre isso é excitante, embora pareça ser de luz, iluminado. Não é isso aí não, pessoal. Não é isso daí não. Tá? Então, vou trabalhar a energia do sexo. A energia do sexo, você cria energia e dissipa essa energia. É meio que autossuicídio, vou segurar essa energia poderosa. Eu vejo muita desinformação, muitas pessoas inconscientes e muitos conscientes trabalhando para que essa prática, né, de uma certa forma, seja praticada. E isso daí existem as várias formas de absorção. É aquela que você vai liberar no orgasmo, que chamamos assim, e tem outras formas que eles sabem como que eles fazem. Então, se você fazer uma pesquisa aprofundada sobre Kundalini, você vai entender que isso não passa de mais uma armadilha do senhor Draco reptiliano. E que muitos especialistas em espiritualidades adoram falar sobre isso, né? Lógico, né? Embora neguem, embora pareçam ser mensageiros de luz, são homens de carne e ossos e mulheres de carne e ossos, e quando o assunto é sexo, excita. Entendeu? Uma vez eu conversei com uma pessoa, eu conversei com um cara estudioso aqui em Uberlândia, e ele falou para mim assim: olha, Marcelo, nós somos iguais animais. Eu estava na igreja, lógico que eu tive como uma ofensa, porque eu gloriava a um Deus, e Deus não erra, ele não é falho, ele não comete erros. E ele falou: olha, o ser humano é igual ao animal, o ser humano é um animal. O ser humano gosta de ver outro ser humano tendo ato sexual, Marcelo. Infelizmente hoje eu tenho que concordar. Então por isso eu fiz aquele vídeo sobre sexo. Para que, já que não tem como você evitar isso, você vai sentir esse desejo, você vai sentir esse anseio, você vai sentir essa necessidade. Você realmente é aquele negócio, é um labirinto sem saída. Você vai ter que ter o quê? O tal da explosão de energia que chamamos de orgasmo. Faça com sabedoria. No vídeo do sexo, aqui no Chamado a Despertar, eu explico, dentro do meu pouco conhecimento, um caminho, uma alternativa para que você possa fazê-lo.
Então que você o faça com sabedoria. A pornografia é algo o quê? Que vai te afundar. Quantos pais de famílias, homens que eram dignos, homens que eram de respeito, honrados, se afundaram, envergonharam suas esposas, envergonharam seus filhos, envergonharam suas profissões, se tornaram homens desonrados, porque simplesmente um dia, estou apenas olhando, apenas olhando. Tudo começa assim. Nós podemos nos autocontrolar. Preencha a sua mente com coisas sadias. Vai fazer um curso, vai aprender um instrumento musical, vai aprender uma profissão, vai aprender coisas que edifiquem a sua pessoa. Ame seu parceiro ou sua parceira, seja quem for, com amor e com carinho, né? Se controle. O que eu tenho para falar sobre a masturbação de solteiros? Eu sou solteiro, né? Você vai ser sugado, você tá ali sendo observado por inúmeros espíritos. Pensa direitinho sobre o ato, porque tudo começa assim. Você começa se masturbando quando solteiro. Aí vai chegar uma hora que você vai perder a inspiração. Vai chegar uma hora que você já vai... Falta algo para estimulá-lo. Aí você vai passar para conteúdos pornográficos. Para poder ter estímulo, para ter a prática da masturbação e para você o quê? Para você ter o prazer que você busca. Aí você vai para a pornografia, aí você começa e ali você vai só piorando, 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 piorando e pode se tornar um sádico, um doente, uma pessoa dependente do sexo e você se torna uma pessoa totalmente obsediada. A pessoa solteira, ela tem que usar de sabedoria. De sabedoria. É lógico que eu não vou ser hipócrita, né? De falar, solteiro, só os casados merecem ter o prazer, ter a forma de sentir prazer, e é egoísmo. Mas o solteiro tem a sabedoria. Eu só vou entrar nesse assunto. Vocês que são solteiros, usem de sabedoria. Porque todo mundo está condicionado a isso, todo mundo está suscetível, porque é algo prazeroso ao nosso corpo, o ato de nos tocarmos, nos acariciarmos e chegarmos ao prazer extremo da liberação da energia do orgasmo. Mas vocês têm que ter sabedorias. Assim como as pessoas casadas, pessoas que não vou dizer casadas, pessoas que têm um parceiro. Usem de sabedoria para não serem um prato cheio de alimento para esses seres. Embora eu falei naquele vídeo do sexo, nós podemos trabalhar essa energia para o nosso benefício próprio ou benefício de alguém próximo a nós, mas é algo que é aquele negócio, fomos criados para isso, estamos aqui para gerar essa energia. O sexo domina e controla o mundo, o sexo escraviza a humanidade. Hoje, nos finais dos tempos, tudo está acabando. Vocês percebam que cada vez mais e mais e mais e mais o sexo está mais presente na nossa sociedade, dentro de nossas casas, dentro das nossas escolas, dentro dos celulares dos nossos filhos e no dizer de nós também. Tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. É um assunto sério, é um assunto de reflexão. Se você ouça uma ou duas vezes com maturidade, com a mente aberta, para entender o quão a pornografia é algo que nos arrasta a um sofrimento que às vezes vai chegar no ápice, vai chegar em algo grandioso e que o sofrimento vai ser gigantesco, às vezes não tem mais volta. Assim como a droga química, a pornografia também é assim. É uma droga espiritual. Tá bom, pessoal? Vamos meditar bastante, vamos preencher nossas mentes, vamos
né, trabalhar para edificarmos nossos espíritos, nossas mentes com conteúdos bons, para que nós venhamos a melhorar cada vez mais e fecharmos nossa mente. É o que eu faço. Tenho a ajuda da minha esposa, tenho vocês aqui, tenho chamados a despertar para me trabalhar, e a gente vai tocando com sabedoria, tá bom? Sou humano, sou imperfeito, né? Sou uma pessoa que, como eu posso dizer, se eu não vigiar, eu volto ao vício da pornografia, que fui por muitos anos escravo. Então eu tenho que me vigiar. Posso cair a qualquer momento, mas enquanto eu estiver aqui com vocês, eu vou dar o meu melhor para que isso não venha a acontecer, tá bom? Muita paz e muita luz para todos vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Lá no canal, dá um joinha no vídeo. Espero que esse vídeo venha a ajudar as pessoas que realmente vão se identificar com essa mensagem, que possa levar um ânimo, possa levar um pensamento, uma forma... É como eu sempre falo. Pare, pense, reflita e analise. E usem de sabedoria, vocês mulheres. Usem de sabedoria aí com os mestres da luz, né, da internet aí afora, que vão usar vocês simplesmente para preencher o ego deles e proporcionar a eles, da mente fértil deles, pensamentos muito criativos em relação a vocês. E a vocês, meus amigos, se controlem, preencham as mentes de vocês, vão fazer curso, estudar, vão aprender, aprendam um instrumento musical. Um forte abraço para vocês, muita paz e muita luz. Fiquem todos, Fabiano, um abraço para os nossos amigos. Um abraço, gente, um beijo, tchau. Tamo junto, até o próximo vídeo, muito obrigado, é uma honra poder servi-los, tá certo? Tchau, tchau, pessoal.